O Iroko é uma palavra iorubá, que traduzida em português é gamileira, que traduzida em banto é tempo. É uma árvore sagrada, como todas as plantas são sagradas, mas essa aqui tem uma história. Em 37, quando eu falar em animais, leia-se policiais. Quando os animais da época invadiam os terreiros para fechar, mas eles não só fechavam, como também saqueavam. Então, os terreiros tiveram o cuidado de guardar seus apetrechos. E essa gamileira, esse iroco, tem aí no seu bojo, que ela é oca por dentro, muitas coisas que vieram de África. Coisas raríssimas, na época já era rara, né? E aos poucos foram desaparecendo, porque a metade está aqui dentro. E a outra metade está dentro do PG. Quando você entra, é como se você estivesse recebendo uma ordem. Silêncio, nós estamos aqui. Respeito, nós estamos aqui. E foi assim que eu recebi essa casa, com essa ordem, esse respeito. Essa gamileira salvou os apetrechos que vieram de África. Vendo a dificuldade que a gente tinha no dia a dia, aí eu disse, gente, a gente tinha um artesanato, mas eu observava que a gente fazia, mas não tinha onde a gente vender. Claro. O produto não era conhecido. Hoje eu vejo que você pegar um talo de mato e fazer uma atividade é conhecido. Isso. E antes não era conhecido. Então a gente tinha as coisinhas da gente, fazia, mas era guardado. Cada qual que tinha uma caixa com as coisas guardadas. Eu disse, gente, que tal a gente pegar esse negócio e levar para feira? Aí disse, é uma boa ideia, mas para a gente levar para feira tem que ter um grupo. Porque para eu levar só ficava difícil. Então ia ser eu e tu para a gente levar. Então vamos juntar um grupo? Que tal? Vamos. A reunião debaixo do pé da árvore foi exatamente para formar o grupo de 11 mulheres. Foi quando a gente saiu com a sugestão, o nome de 11 negras. Sempre a gente se reuniu debaixo de pé de árvore. Minha avó dizia, quando a gente tivesse um segredo para contar, não quisesse contar a ninguém, contasse a árvore. Que a árvore, ela evitava até trazer a doença. Porque minha avó dizia que a doença que vem do ar, aí tiver um pé de árvore, ela não chega até a pessoa, que o pé de árvore recebe essa energia. E ela dizia que as árvores eram sagradas. Ela dizia, olha, a árvore, a gente falando com ela, elas escutam, ela é sagrada, ela é viva. Então, para não cortar, que dá fruto. E todas as conversas da gente é perto do pé da árvore. Ela dizia, se vocês tiverem um sonho ruim, não conte dentro de casa, chegue debaixo do pé de árvore e conte. Minha avó sempre ensinava isso a gente. E até hoje eu mesmo sou assim. Se tiver um sonho ruim, eu não conto a ninguém. Chega um pai de árvore. Aí o pessoal está conversando só, mas a gente está conversando com a árvore. Eu queria voltar para a Zona da Mata, depois de viver muito tempo no Recife. Eu voltei e estou aqui, né? A gente adquiriu esse sítio. A primeira coisa, uma das primeiras árvores que eu notei foi essa aqui. E quando eu notei, eu disse, que árvore é essa? E no outro dia, foi que eu notei que era um tamarino. E aquilo, eu digo, meu Deus do céu, eu nunca vi um tamarino tão grande assim. Né? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, deve ser muito velho, mas muito velho. Quando eu chupo um tamarino, né? Que é cítrico, né? Azedo, a minha cabeça, a minha memória, automaticamente volta aos meus 8 anos de idade. Né? Mas volta mesmo, assim, de uma maneira. E quando ela faz esse percurso, eu vou lembrando de muita coisa. Não é só por conta de um gosto. Né? Eu não faço muito esforço, assim, de tentar me lembrar. Também só vem o que, me parece só vem muitas vezes o que o tamarino provoca. Por isso que eu digo que, na verdade, é possível. Eu digo é possível aqui entre nós. Mas de mim para mim mesmo,
comigo mesmo, né? Eu não escolhi, a gente não escolheu esse lugar. Esse lugar já escolheu, já tinha escolhido a gente, né? Essa árvore já tinha escolhido a gente, né? E esse canto de capoeira é um canto que exalta, né? Que aponta para a minha relação com as árvores. Não só com essa, mas com todas, né? Principalmente as velhas. Né? Principalmente as velhas. Que beleza de caminho, que beleza de caminho, que ando maneiro pisando na terra de Malunguinho. Ai meu Deus, caboclo vai se encantando, sambando lá no gongá, calungá, gunga, gongueia, gogô. Dá licença, preto velho, que preto novo chegou. Tronco velho enraizado, galho, folha, fruto e flor. Dá licença, seus caboclos, que da mata também sou camarada. E é Aruandê, e é Aruandá, e é a capoeira, e é que é de Angola, e é que é de Mandinga. Brilhou, levantei, não acordei sozinho. Tem tanto pé de Jurema, tanta sombra no caminho. Brilhou, brilhou, levantei, não acordei sozinho. Tanto pé de Catolé, Macaíba, que no caminho brilhou. Uma árvore diz muito. Tem um ditado iorubano que diz: sem folha não tem orixá. Né? Então, como sem folha não tem orixá, para mim que sou iniciado no candomblé, a árvore e as folhas dizem muito. Né? Falam da ancestralidade, falam da nossa relação com a natureza, do nosso poder que a gente tem, né? O exercício do nosso equilíbrio de axé, porque na verdade nós buscamos pacientemente e diariamente o equilíbrio do nosso axé. Né? A gente não acredita nem no bem e nem no mal, porque ambos moram dentro de nós. Então a gente tem que equilibrar essas duas forças para sermos pessoas equilibradas socialmente, teologicamente, né? Divinamente. Essa plantinha aqui agora, essa plantinha é o tipim, né? Tipim, né? Que é uma planta que é dedicada a Exu, né? Essa planta que é utilizada nas limpezas, né? Banhos de limpezas, banho de descarregos, como queira chamar. Então essa planta é muito forte, porque Exu é o primeiro orixá, né? É o Exu que abre os nossos caminhos, né? A ancestralidade e Exu. Tanto é que essa representação aqui, Exu morando na sombra do baobá, né? O baobá que representa toda a ancestralidade, toda uma energia forte, né? Exu é o guardião, né? Tem essa simbologia, né? De guardião. Certamente muitos dos nossos antepassados que estiveram aqui reverenciavam estas árvores, né? Já que eram proibidos de exercitar na prática, mas na memória e no sentimento, no olhar e nos gestos, eles reverenciavam. Certamente que sim. Nós estamos aqui debaixo de uma gameleira. Essa gameleira, para mim, eu tenho assim, um carinho muito grande por ela, porque na Bahia tinha um pé de árvore desse que tinha mais de 200 anos,
né? E o governador da Bahia na época, ele, para construir tipo uma agrovila por lá, que era de interesse do Estado, então acabou com a vida dos indígenas e ele destruiu essa planta, destruiu a vida dos indígenas e eles fizeram os contatos com Pernambuco e aí a gente conseguiu ceder esse espaço aqui para plantar essa árvore. E aí eles disseram, olha, a gente está plantando essa árvore aqui porque ela tem uma vida muito longa. E para a gente, a que a gente perdemos lá, que o governo destruiu, ela vai renascer aqui. E nesse dia dessa plantação dessa gameleira, para a gente foi um dia assim, de grande importância. E tinha mais de 200 pessoas querendo presenciar no dia essa questão da plantação dessa gameleira. E no dia que a gente começou a plantar, o tempo estava muito quente, né, e os indígenas começaram a fazer os seus rituais. E na hora que os indígenas estavam fazendo o ritual, que eles choram, que eles fazem as manifestações religiosas, né? E também junto com o pessoal do terreiro, aí o tempo mudou totalmente. Mudou de sol quente para chuva, né? E aí caiu muita água nessa hora, né? E aí a gente ficou assim, ora, um dia como hoje, tanto sol e agora mudar para chuva, né? Quando eles terminaram de fazer o ritual, que plantaram a planta, colocaram no devido lugar, que botaram o óleo de dendê, botaram a terra nos pezinhos dela, aí o tempo começou a mudar e foi mudando, voltou o sol, né? Antigamente a gente aqui, as casas eram tudo de taipa, para tapar a casa. Aí convidava todo mundo no domingo, hoje eu vou tapar minha casa. Aí todo mundo vinha, quando terminava de noite, era samba de coco. A dança era samba de coco, coco de roda. A dança que tinha aqui só era o Samba de coco. samba de coco. Tinha uma peça que tinha um deles que dizia: pisa nego, branca aqui não chega. Se chegar, vai apanhar. Porque os negros já tinham medo dos brancos. Tanto que apanharam quando fugiram de Palmares, União dos Palmares, fugiram pelo Mandaú. Chegaram aqui e ficaram. Foi formado um quilombo aqui, um quilombo aí no Pau Pombo e outro na Rua da Areia. Aí em tudo que foi moça a rua, esses quilombos de lá acabou. E Castanho se sustentou, até hoje vive. Essa árvore tem muita história. Foi minha avó que plantou. Na verdade, deram a ela quando ela plantou, que era para lavar roupa. Aí ficou esse pé de árvore bonito, que também serviu para a gente namorar embaixo. Na verdade, o pessoal diz que é a árvore do namoro dos Morais, porque todas as netas dela namoravam aqui embaixo, casaram e tiveram filhos, mas começou tudo aqui. Não, a gente ficava aqui e vó ficava de uma brechinha ali, né? Porque ela tinha que observar tudo para ver se a gente não estava passando do limite. Eu sou Helenilda Amaral, sou poetisa, sou professora e escrevo poesias desde os meus 10, 11 anos de idade. Eu sou Francisca Araújo, poetisa da cidade de Guaraci. Eu comecei a compor os meus primeiros versos a partir dos 14 anos de idade, inspirada nas canções que sempre ouvia através de programas de rádio. Eu sou Erivoneida Amaral e comecei a escrever poesia em 2013, por conta da pressão, né? A família toda artista fazendo poesia. Então nós vamos apresentar para vocês agora uma pequena demonstração do que é a mesa de glosas, né? Lembrando que numa mesa de glosas comum, ela acontece também com o apoio de um mediador, né? Que é um poeta ou uma pessoa que faça o intermédio com o público presente e também aproximando um pouco os poetas do mote, né? Ele ajuda na inspiração. E a gente vai começar com um mote que traz bastante o significado do projeto, né? A Árvore da Palavra, que é toda árvore nascida no sertão tem história nos galhos para contar. E quem começa é a poetisa Francisca Araújo. E eu disse: eu descanso na sombra de um buzeiro, toda tarde escutando cantoria. Acho até que é um pé de poesia, entranhado no chão pajéuzeiro. Ao lembrar o aboio do vaqueiro que fazia a boiada cochilar, dá vontade de ouvir papai falar sobre coisas da nossa região. Toda árvore nascida no sertão tem história nos galhos para contar. E eu disse no mesmo mote: toda noite papai nos reunia para dizer um folheto de cordel
e era um pé de umbuzeiro sobre o céu que nos dava aconchego e protegia. Era nosso costume, ao fim do dia, esperando o momento do jantar, via o sol sobre a serra descambar e às 6 horas fazia uma oração. Toda árvore nascida no sertão tem história nos galhos para contar. E eu disse: toda planta já vem predestinada para dar vida à cultura sertaneja. Quando fixa no solo, galho almeja ao colher qualquer alma precisada. Quem escolhe uma árvore para morada tem o teto mais rico do lugar. E a ciência vai logo comprovar que ela tem a pulsar um coração. Toda árvore nascida no sertão tem história nos galhos para contar. Meu juazeiro copado, o tempo me trouxe a ânsia de te olhar na distância pelos olhos do passado. Lembro a casa dos meus pais, mas sei que o tempo não traz o que lá ficou perdido. Mas mesmo assim eu aceito que estás vivo no meu peito e jamais será esquecido. Nós estamos aqui sob a sombra, né, do Velho Umbuzeiro, que foi o primeiro palco, né, onde a gente recitou as primeiras poesias, onde a gente fez as nossas primeiras brincadeiras de infância. Eu acredito que foi aqui onde a gente começou a plantar, né, nossos primeiros sonhos, tanto para a vida profissional também, como para a vida pessoal, né, as nossas brincadeiras. E a gente leva como inspiração para a vida inteira, né? Cada verso que a gente faz, cada estrofe, cada mote tem um pouquinho da inspiração que a gente plantou aqui na nossa infância. O umbuzeiro tem as raízes fincadas aqui e ele nos inspirou a arrancar nossas raízes e florir e crescer. Tanto é que a gente começou no meio poético, sem muita experiência, sem conhecer a métrica exigida, mas a gente já brincava de repente e subia. Tínhamos até uma rádio e por coincidência a Lenilda hoje tem um programa de rádio que eu já fiz parte do programa. Era como se a gente estivesse desenhando o nosso futuro quando criança. Verdade. Era escrevendo e tudo que a gente vivenciou aqui em sonhos, a gente trouxe para a vida real. Essa questão da rádio, né, é bem interessante, porque assim, desde pequena a gente escutava a Rádio Pajeú, que é uma rádio bastante ouvida aqui na região. Então a gente escutava a rádio, ficava muito apaixonada por aquilo que a gente escutava e aí a gente queria reproduzir. E a gente reproduzia isso aqui em cima, nesse pé de umbuzeiro, né? A gente subia, uma ficava na ponta do umbuzeiro, outra ficava da outra ponta e ficava brincando como se estivesse telefonando, porque na rádio ela tem muito isso, né? O pessoal liga, pede a música e aí ela dizia, alô, quem é aí? Ela fazia o locutor, fazia também o ouvinte, e aí a música que ela pedia era uns versinhos que eu disse: os jovens têm um pensamento muito estranho e diferente, discriminam os velhos, mas velho também é gente, para você que é assim, que não quer envelhecer. Eu vou lhe dar uma dica que jamais vai esquecer: sem ser velho ninguém vive, bom é ser velho viver. Eu sou Josino Nunes Firmino, mas o apelido chama Zipa Nunes, o Zipa do Bar do Arroz, como é bem conhecido aqui. Eu nasci aqui, me criei aqui, quero morrer aqui, debaixo desse pé, quem sabe até debaixo desse pé do umbuzeiro, for melhor para mim, porque isso aqui é tudo para mim. Pronto, eu passar aqui para o meu irmão. As brincadeiras aqui eram demais. Quando tinha embu, nós corria. Nós brincava de toca aqui em cima. Toca é uma brincadeira, um corre atrás do outro para pegar. Era. Pulava de uma galha para outra. Levou uma queda lá de cima, do final desse pé de embu, caiu mesmo com a cabeça aqui, cabeça para baixo. Não morreu porque Deus foi grande. Fiquei preto da cor dessa bolsa ali. Esse pé de embu, na verdade, é tudo para mim, esse pé de embuzeiro. Porque foi aqui onde eu fiz os meus primeiros versos de viola, treinando aqui debaixo desse pé de embu, aí com uma idade de 15, 16 anos, foi aqui onde eu fiz. Não tinha nem viola. Era um cambor de milho mesmo, um pedaço de pau, tentando fazer um repente, uma estrofe. Foi aqui que eu arrumei meus melhores amigos, foi aqui. É aqui também que eu arrumei minha primeira namorada, eu paquei com ela aqui debaixo do pé de umbuzeiro. Hoje eu sou casado com ela, tenho 2 filhos, que é tudo na minha vida. Pois eu digo, isso aqui é tudo, agora só alegria, mas eu já passei por sufoco aqui também. Tem uma época aqui que eu subi aqui nesse pé de embu aqui, no olho, alto. E tinha se arrancado um arapuá, a abelha de arapuá, não sei se vocês sabem. É um enxame grande de arapuá, ela não ferrua, mas você vai pegar no cabelo, ela fica preta, entra nos ouvidos da pessoa tudo. E eu não sabia, eu subi para pegar embu, aí tinha que se arrancar naquele dia. Meu amigo, eles vieram para aqui, pegaram aqui a minha cabeça, eu disse aqui como um raio. Quase eu morri nesse erro. Aqui eu desde pequeno
pequeno me criei nessa vertente. Com meu pai e minha mãe, e no meio dessa gente, que até o pé de um buzeiro vai bater palmas pra gente.